Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, um excelente final de semana, excelente fim de ano. Já estamos aí no clima de festas. Já estamos no dia 19 de dezembro, hoje sexta-feira, há poucos dias do Natal, às vésperas já do Natal, podemos dizer assim. E desejamos a você que esse final de ano seja maravilhoso, repleto de muitas alegrias na sua vida. Um abraço para você que está nos nossos perfis do Facebook. Lá no Facebook temos também a nossa página do Cubo Notícias, que já ultrapassou mais aí de 32.300 seguidores. Agradeço a todos mais uma vez. Temos o nosso canal do YouTube com mais de 14 mil inscritos. A nossa Rede X, o antigo Twitter. Temos o nosso Instagram. Enfim... E o nosso site também sempre recebendo muitos acessos, muitas pessoas participando e se informando e sabendo dos fatos de Porangaba, região, interior paulista e também os principais fatos do Brasil e do mundo. Um abraço mais uma vez para você, agradeço, o Jornal OCN está começando, continua com a gente, assista a gente porque tem muita novidade, tem muita informação para você e a gente já começa com a previsão do tempo para você ficar sabendo como vai ficar o clima e a temperatura nos próximos dias. E a previsão do tempo, né, vai dizer também como vai ficar o clima e a temperatura no Natal, a véspera e o Natal. Será que tem mudança aí? Vamos conferir. É isso aí, pessoal, e a previsão do tempo traz para hoje, final de tarde, início de noite, possibilidade de chuva, de garoa, algumas pancadinhas de chuva aqui em Porangaba e municípios da região. Não está marcando aqui uma grande quantidade de chuva para hoje. Mas para amanhã, sábado, está aí a previsão na tela, teremos um tempo predominantemente nublado, com algumas aberturas de sol e nada de chuva. A temperatura não vai subir muito não, teremos até um calor, mas não um calor exagerado. Teremos temperatura máxima de 28 graus e mínima de 18. Noite também com presença de muitas nuvens. Domingo, pouca coisa muda, a não ser uma leve aumentada e um leve aumento na temperatura, porque a temperatura vai subir um pouquinho e o sol vai aparecer um pouco mais, porém com presença sim de nebulosidade e alguns períodos de céu nublado, mas bem menos do que sábado. Domingo com um tempo um pouco mais aberto e com um pouquinho mais de calor. 30 graus temperatura máxima, mínima de 19. À noite o tempo será com presença de poucas nuvens. Na segunda-feira, mais nebulosidade, teremos mais nuvens, menos presença do sol, mais calor também. Noite de segunda-feira será de tempo aberto. Calor segunda-feira, temperatura sobe um pouco mais, vai para 31 graus e a mínima fica em 19. E a temperatura continua subindo, com presença de nebulosidade, com presença de nuvens, mas um pouco menos do que durante a semana ou os dias anteriores. Teremos uma terça-feira já amanhecendo com a presença de sol, um pouco de nebulosidade no período da tarde, calor durante quase todo o dia e noite também abafada de céu limpo. Teremos 32 graus na terça-feira com mínima de 20. Na quarta-feira o calor pega e pega mais pesado. Quarta-feira com o sol aparecendo, aumento de nuvens no período da tarde, mas nada muito significativo, nada de trazer chuva. Teremos realmente algumas presenças de nuvens, mas a chuva não chega ainda na quarta-feira.
teremos um calorzão na quarta de 33. Na véspera de Natal, dia 24, calor de 33 graus, mínima de 20. E à noite de quarta-feira o tempo começa a dar uma mudada. Aumento de nebulosidade na véspera de Natal, porque na quinta-feira temos sim possibilidade de algumas pancadas rápidas, porém podem vir acompanhadas de raios, trovões e até um pouco de vento. Quinta-feira, dia 25 de dezembro, Natal, vai fazer calor, mas a chuva deve pegar na parte da tarde com essas pancadas. 33 graus de máxima. A mínima de 21, ou seja, também teremos uma noite abafada, apesar da presença de garoa na quinta-feira de Natal. É isso, gente. Essa é a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e também municípios vizinhos. E a partir de agora a gente confere o nosso noticiário da região. Hoje com várias notícias. Infelizmente, uma notícia que saiu agora de manhã e pegou toda a região de surpresa. Uma notícia muito triste é de que faleceu ontem à noite o prefeito de Piedade, o Geraldo Pinto de Camargo Filho, conhecido como Geraldinho. Faleceu jovem, aos 47 anos. O chefe do executivo de Piedade, município aqui na região de Sorocaba, estava internado na Santa Casa da cidade após dar entrada por volta das 16 horas de ontem com um quadro grave de envenenamento. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e o óbito foi confirmado às 19h30. Geraldinho foi eleito prefeito de Piedade pela primeira vez em 2020 e reconduzido ao cargo nas eleições do ano passado, de 2024, consolidando sua liderança política no município. Antes disso, também atuou como vereador, eleito em 2008, construindo uma trajetória marcada pela participação ativa na vida pública da cidade. Em nota oficial, a Prefeitura de Piedade lamentou profundamente o falecimento do prefeito, destacando o seu legado de trabalho e contribuição para o desenvolvimento do município, com a realização de obras importantes e uma atuação política considerada bem marcante. Geraldinho deixa mãe, 3 irmãs e 2 filhos. A informação sobre velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente pelos canais oficiais da Prefeitura de Piedade. O cargo de prefeito será ocupado pelo Reinaldo Correia da Silva, conhecido como Nardo, que é, ou melhor, que era, o vice-prefeito da cidade e agora será conduzido como chefe do executivo. Nesse falecimento, nessa morte, ainda em circunstâncias misteriosas, já que o Geraldinho deu entrada com um quadro grave de envenenamento ontem à tarde na Santa Casa de Piedade, e ainda não há explicações, pelo menos oficiais, do que e como teria gerado esse quadro de envenenamento do prefeito Geraldinho. Então, existem algumas possibilidades sendo investigadas pelas autoridades, tendo em vista que se deu em circunstâncias ainda não esclarecidas. A Polícia Civil está apurando o caso para saber como o prefeito Geraldinho teria sido envenenado. Bom, gente, continuando as nossas notícias aqui do interior de São Paulo. É um perigo que está assolando todas as cidades do interior paulista e uma grande quantidade de municípios brasileiros. A incidência e o aparecimento de escorpiões. Está havendo uma proliferação e um aparecimento muito grande de escorpiões e, em decorrência disso, há casos, infelizmente, de pessoas que são vítimas de picada de escorpião e acabam falecendo em decorrência. O problema maior ocorre entre crianças pequenas e idosos. Neste caso, uma criança de apenas 4 anos, uma menina
que foi picada por um escorpião em Atibaia, aqui no interior de São Paulo. Atibaia, aliás, perdão, no município de Atibaia, aqui no interior de São Paulo. Ela foi picada por esse inseto na terça-feira e, segundo a família, a menina Valentina Beltrame de Almeida estava brincando com a irmã gêmea na casa da avó quando foi picada no pé por um escorpião. Ela foi socorrida, levada para o hospital, recebeu atendimento médico e o soro anti-escorpiônico, mas não resistiu e morreu no hospital na terça-feira à noite. Ela foi sepultada quarta-feira no cemitério São Sebastião, no bairro Alvinópolis, lá em Atibaia. A Prefeitura de Atibaia e a Santa Casa do município lamentaram a morte e informaram que prestaram assistência para a criança seguindo todos os protocolos para casos de acidentes com escorpiões. Após a ocorrência, a criança foi levada por seus familiares à unidade de pronto atendimento, onde recebeu atendimento imediato e, diante da avaliação clínica, foi corretamente indicada a transferência para a Santa Casa de Atibaia, unidade de referência no município para casos envolvendo animais peçonhentos, onde foi infundido na criança o soro anti-escorpiônico na dosagem recomendada para a sua idade e peso, narrou a Prefeitura em nota. Ainda segundo a Prefeitura, ao dar entrada na Santa Casa, a criança foi atendida com rapidez e foi seguido os protocolos previstos no Manual de Diagnósticos e Tratamento de Acidentes com Animais Peçonhentos da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde e do Ministério da Saúde. Todas as medidas indicadas foram adotadas de acordo com os critérios técnicos aplicáveis, sendo certo que o soro foi devidamente aplicado e infundido no organismo da criança, na Santa Casa de Atibaia e durante o transporte pelo SAMU até Bragança Paulista, afirmou a Prefeitura. Apesar de todos os esforços empreendidos pelas equipes de saúde e da assistência prestada de forma tempestiva, o estado clínico da criança evoluiu de maneira rápida e severa, em razão da intensa ação tóxica do veneno. Diante da necessidade de suporte intensivo especializado e após a estabilização inicial da Santa Casa de Atibaia, a criança foi transferida para o Hospital Universitário de São Francisco, unidade de referência regional para atendimento de alta complexidade e terapia intensiva. Lamentavelmente, mesmo após todo o tratamento intensivo recebido, o óbito foi constatado naquela unidade hospitalar, completou a Prefeitura. A administração municipal diz que está apurando o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares da família. Como nós dissemos, né? O Brasil está vivendo uma alta de óbitos por acidentes com escorpiões. Somente neste ano, em todo o Brasil, foram 173 mil acidentes com escorpiões. E o total de mortes já passa de 200. Então, todo cuidado é pouco, porque em áreas urbanas, rurais, em qualquer local agora, está, infelizmente, sendo notada a presença desses animais. Então, todo cuidado é pouco. Vai mexer em material de construção, em material que está acumulado, use sapatos, use luvas, evite deixar objetos no chão, roupas no chão, calçados no chão, porque a coisa não tá para brincadeira. E o problema é muito mais grave quando o acidente ocorre com crianças pequenas e idosos. Pois é, acidentes e mais acidentes ocorrendo nas rodovias paulistas. E ainda mais agora, né, com a proximidade do fim do ano, proximidade do período de férias, teremos já nesta semana, no meio da semana, um deslocamento muito grande de veículos pelas estradas paulistas e de todo o Brasil. E os acidentes tendem a aumentar quando o fluxo de veículos também aumenta. Um casal morreu na tarde de ontem, nesse acidente na rodovia Dr. Elfli Jales, fica em Palmeira do Oeste, aqui no interior de São Paulo. Segundo os bombeiros, as fatais estavam em um carro, né? Isso daí não é mais um carro, é o que sobrou de um carro, um veículo Volkswagen Gol, modelo G2, completamente destruído depois dessa colisão.
Eles estavam nesse carro que bateu de frente com uma caminhonete. O casal que estava no carro, 59 e 64 anos, não resistiu aos ferimentos. Os óbitos foram constatados já no local. Ou seja, uma batida que infelizmente tirou a vida do casal instantaneamente. Os dois ocupantes da caminhonete tiveram ferimentos, foram socorridos. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado, né, mas trata-se aí de um acidente gravíssimo na rodovia Dr. Elfili Jales SP 563 em Palmeira do Oeste, que tirou a vida de 2 pessoas e deixou outras 2 feridas, possivelmente em estado grave diante da força da batida, a força do impacto, que fica representada aí, que fica estampada nas ferragens desse veículo completamente destruído. Outro acidente grave, esse aqui na nossa região, né? Aqui na região de Sorocaba. Aconteceu entre os municípios de Pilar do Sul e Piedade. Acidente entre um caminhão e um carro que deixou uma pessoa morta na rodovia Raimundo Antunes Soares, ontem também, lá no trecho que fica entre os 2 municípios de Pilar do Sul e Piedade, região de Sorocaba. Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária Sorocabana, a batida de frente ocorreu por volta das 12 horas e 18 minutos no quilômetro 115 da rodovia, no sentido norte. Com o impacto, o caminhão tombou e pegou fogo. O motorista do caminhão sofreu ferimentos moderados, foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Piedade. 2 passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a hospitais em Sorocaba. A vítima que morreu estava no carro, faleceu no local. Devido ao acidente, a rodovia ficou totalmente interditada e o tráfego passou a operar em sistema pare e siga. No início da tarde, ainda havia cerca de 2 quilômetros de congestionamento. Equipes da concessionária do Corpo de Bombeiros e do SAMU, além da Polícia Rodoviária, estiveram presentes na ocorrência. Pois bem, gente, nesta semana, bem no começo da semana, nós, aliás, já no final de semana, aliás, no sábado, nós noticiamos aí o desaparecimento de mais um idoso de 80 anos, desapareceu aqui na nossa região, dessa vez no município de Guareí. O idoso de 80 anos que desapareceu depois de sair de casa para buscar um celular em uma assistência técnica de Guareí, no dia 9 de dezembro, foi encontrado, mas infelizmente foi encontrado morto na segunda-feira. Informação confirmada pela Guarda Civil Municipal de Guareí, também pelos bombeiros que fizeram o acompanhamento do resgate do corpo, e de acordo com a GCM, Paulo da Rocha Gonçalves foi encontrado enroscado em galhos dentro do rio Guardamor. O cadáver estava em estado avançado de decomposição. Segundo a GCM, não há indícios de violência. O corpo foi removido, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, passou por exame necroscópico para apontar a causa da morte, caso que está sendo investigado também pela Polícia Civil. A neta do seu Paulo, a Ana Paula Medeiros, disse que uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o idoso atravessou uma ponte que passa sobre esse mesmo rio, né, onde ele foi encontrado, o rio Guardamor. Então a câmera pegou ele atravessando a ponte, mas infelizmente na última segunda-feira ele foi encontrado dentro do rio, enroscado em galhos, sem vida. Então fica aí as nossas condolências à família do senhor. Olha, segundo caso de uma pessoa idosa que desaparece ao sair de casa e dias depois é encontrada sem vida. É o segundo caso. Um que aconteceu é uma pessoa conhecida aqui de Porangaba, e que desapareceu e foi encontrada em Pardinho, também dentro de um rio. E agora esse caso desse senhor em Guareí, também de 80 anos, desapareceu e também foi encontrado morto dentro de um rio. Então esse negócio de deixar o familiar idoso sair sozinho de casa, sem acompanhamento,
Não é uma boa ideia. Gente, o caso se repete, continua acontecendo. Como eu disse, ocorre esse tipo de crime porque tem quem faça a receptação desse material. Então as leis precisam mudar e tratar o receptador de objetos, de bens furtados como criminoso, mas pegar uma lei, uma pena mais pesada em cima do receptador. A Polícia Civil está investigando agora uma quadrilha, não sei se é a mesma de outros furtos que a gente viu por aí, ou se é outra, mas uma quadrilha que receptava fios furtados aqui no interior de São Paulo e mantinha um esquema estruturado de recolhimento, transporte e revenda de materiais, principalmente fios de cobre para fundição, que eram realizadas lá em Minas Gerais. A atuação do grupo foi interrompida na quarta-feira, agora dia 17, durante uma operação no bairro Nova Esperança, em Bauru. 4 homens foram presos em flagrante e cerca de 17 toneladas de materiais, entre fios de telefonia, cobre e outros produtos, foram apreendidos. Um quinto suspeito já foi identificado. Segundo o delegado Marcelo Góes, responsável pela investigação, os suspeitos mantinham uma central irregular de recebimento de materiais furtados e roubados, usados como moeda de troca, principalmente por usuários de drogas. Olha, é engraçado, né? Deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui. Usuários de drogas, vamos lá. Vários partidos da base aliada do governo usando o discurso da liberação da maconha, a liberação recreativa do uso da maconha. Eles acham que a maconha não faz mal. Por outro lado, ontem entrou em vigor no Brasil o imposto sobre refrigerantes, porque para o governo refrigerante faz mal para a saúde, então tem que ter imposto sobre os refrigerantes. Imposto sobre refrigerante, porque refrigerante faz mal, mas liberar a maconha, porque a maconha não faz, né? Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. É o contrassenso. E o pior, né? É por causa do uso de drogas, do tráfico, que ocorrem outros crimes, como, por exemplo, o furto de materiais, o furto de objetos, o furto de pessoas na rua, furtam celular, furtam fios para sustentarem, para bancarem os seus vícios. Esse país é uma piada, mas o que é prejudicial à saúde e à sociedade brasileira são os refrigerantes, segundo o nosso maravilhoso governo. Bom, de acordo com a polícia, o cobre era derretido e transformado em novos fios que depois retornavam ao mercado formal, sendo revendidos inclusive para as empresas dos setores de telefonia e energia. Ou seja, eles eram roubados, aí o material roubado era levado para Minas Gerais, era feito outros fios e as empresas roubadas compravam o material que era roubado deles, sem saber, lógico, né? Então as investigações coordenadas pela Central de Polícia Judiciária de Bauru duraram cerca de 3 meses. Durante o trabalho de apuração, os policiais identificaram que o transporte da carga era recorrente e seguia um padrão semanal. O caminhão chegava sempre às quartas-feiras, por volta das 12 horas, estacionava em frente a uma reciclagem no bairro Nova Esperança, e no local eram carregadas diversas bags com toneladas de material antes de seguir viagem para Minas Gerais, detalhou o delegado. Ainda conforme a polícia, os fios furtados eram, em sua maioria, levados por usuários de drogas ao depósito de Bauru, onde eram trocados por dinheiro ou até mesmo pelas drogas. Por isso, os investigados também apuram a possível ligação do esquema com o tráfico de drogas. O grupo vai responder por receptação qualificada. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar outros possíveis pontos de armazenamento e distribuição do material ilegal. Viva as leis brasileiras.
Gente, vamos falar de um crime que abalou a região, que ocorreu no último domingo, né? Trazer algumas novidades sobre este caso. Bom, informações atualizadas, o caso que apura, a investigação que apura o assassinato do ex-vereador Emerson Fechner, motivado por uma grave disputa familiar por terras, teve um novo desdobramento jurídico ontem. O escritório Bertin e Advogados deixou a defesa de Virgílio Fechner, acusado de envolvimento no crime, e passou a atuar agora exclusivamente na defesa de Edson, conhecido pelo vulgo Cowboy. Segundo o comunicado do escritório de advocacia, a decisão foi tomada após reunião interna do escritório, que avaliou não ser ético e nem moral defender simultaneamente os dois acusados diante da possibilidade de divergência de interesses ao longo do processo. Isso porque, o que a gente já sabe, segundo relatos do delegado da seccional de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte, o Edson já teria em depoimento confessado participação no crime e teria indicado a participação de uma outra pessoa. Então, possivelmente, a participação do senhor Virgílio Fechner. Então, fica incompatível para o escritório fazer a defesa de um quando este um está acusando o outro, porque são linhas de defesa diferentes. Na minha opinião, também creio que tenha pesado o fato de, em primeira nota, o escritório ter dado a entender que o seu cliente se apresentaria, coisa que não aconteceu. Então também pode ter pesado isso, tendo em vista que o seu Virgílio pode não ter colaborado com as instruções da defesa. Enfim, creio que são esses dois motivos. Mas com isso a defesa informou que a procuração de Virgílio Fechner foi subestabelecida ao advogado Dr. Jackson, que passa a ser o novo responsável exclusivo por sua defesa. O escritório esclareceu ainda que a partir deste momento só pode se manifestar sobre os fatos relacionados a Edson Cowboy. Ele já está preso e, conforme apurado, foi detido em posse da arma que aparece sendo utilizada por ele num vídeo que circula nas investigações, vídeo que foi fornecido também pelos próprios familiares das vítimas. Vítimas, quando eu falo, porque existem 3 pessoas que foram alvejadas, 2 foram feridas e, infelizmente, uma com um tiro fatal, que foi o Emerson Fechner. E como nós dissemos, segundo o delegado Lourenço Talamonte, no dia do crime, quando o próprio Edson Cowboy foi preso, ele teria confessado a participação no crime, além da participação de uma outra pessoa. O material é considerado, essas armas, essa arma que foi apreendida juntamente com munições e, pelo que a gente vê nas imagens fornecidas pela polícia, algumas delas deflagradas, é considerado peça relevante nesse inquérito. Já o Virgílio Fechner continua foragido, parece que o carro dele foi encontrado lá no município, o carro que ele utilizou na fuga foi encontrado no município de Itu, mas ele mesmo, o Virgílio Fechner, pai do Emerson Fechner, que foi vítima fatal desse crime, o Virgílio continua desaparecido, é considerado foragido da justiça pela polícia. Bom, eu nem sei o que mais comentar sobre esse caso, acho que nem cabe mais comentários sobre esse caso. O motivo que levou a este crime, motivo absolutamente fútil, negociável, poderia ter sido negociado, uma briga em família por causa de terras. Enfim, eu creio que só quem tem
100% do conhecimento do que ocorria nessa disputa judicial é que pode comentar esse caso, mas de modo geral a gente pode ver que é algo que poderia ser negociável, coisa que a vida não é. Se você perde a vida, isso não é mais negociável. Bom, vamos mudar de assunto. Em Conchas também, um furto acabou de ser esclarecido pelas polícias civil e militar lá da cidade de Conchas. O acusado, ele foi parado em uma averiguação de irregularidade de trânsito e com isso foram feitas outras averiguações de documentos, de antecedentes criminais, averiguação de veículo e o crime foi esclarecido. Caso registrado terça-feira, durante o patrulhamento da Polícia Militar pelo Jardim Letícia, os agentes verificaram que um homem conduzia uma motocicleta sem placas. Por causa disso, a polícia fez a abordagem para averiguação dos documentos e foi constatado que chassis e motor estavam com numerações adulteradas. Durante a apuração, o suspeito declarou ter participado de furto contra uma residência, indicando onde os objetos foram escondidos. A polícia fez diligências até o endereço informado, onde um frigobar acabou sendo encontrado. O objeto, que também era objeto de furto, foi apreendido e o receptador detido para esclarecimentos. O autor do crime teve a prisão determinada e transferido para o Centro de Detenção Provisória de Itatinga, onde permanece à disposição da Justiça. Bom, gente, vamos agora às notícias aqui de Porangaba, as informações do nosso município aqui de Porangaba. Pois bem, gente, no começo desta semana, aliás, no meio desta semana, as redes sociais da Prefeitura divulgaram uma informação sobre um trabalho, um mutirão de saúde que ocorreu no último final de semana aqui na cidade de Porangaba. Nessa notícia, trazia a informação de que o processo, esse mutirão de saúde que ocorreu no município no final de semana, foi coordenado pelo secretário em exercício Sidney de Almeida Vieira. As pessoas leram essa informação e começaram a perguntar para a gente, Wellington, o que aconteceu que não está mais o nome do outro secretário, João Luiz da Silveira Wagner? Pois bem, a gente foi checar e pelo próprio portal da Prefeitura, pelo Diário Oficial do Município, no dia 12 de dezembro, a gente viu que foi feito ou feitas portarias realizando algumas alterações na pasta da Secretaria da Saúde. Então a Prefeitura divulgou nos últimos dias esses novos atos administrativos que provêem mudanças temporárias na estrutura do Executivo Municipal na pasta da Secretaria de Saúde. As decisões foram formalizadas por meio de portarias assinadas pelo prefeito João Carlos Alves Barros, o CAL, no dia 12 de dezembro. Entre as medidas anunciadas e publicadas lá no Diário Oficial do Município está a designação do servidor Sidney de Almeida Vieira para assumir de forma interina, ou seja, provisória, a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme estabelece a Portaria 180 de 2025, o servidor permanecerá no cargo pelo período inicial de 30 dias e pode haver prorrogação por igual período ou alteração conforme a necessidade da administração. Durante esse intervalo, ele ficará responsável por todas as atribuições legais administrativas na pasta, assegurando a continuidade dos atendimentos e o funcionamento regular dos serviços de saúde do município. Além da mudança na chefia da secretaria, a Prefeitura também tornou públicas decisões administrativas de caráter cautelar
relacionadas à abertura daquela comissão de sindicância que nós mostramos aqui na semana passada. A Prefeitura deixou claro que quer deixar transparente todo esse processo de apuração do fato que está apurando indícios de irregularidade na distribuição de fitas para medição de glicemia que estariam com prazos de validade expirados, segundo o Ministério Público. Como parte das providências preventivas, a gente leu na semana passada a portaria de abertura dessa sindicância. Estava dizendo que, se fosse necessário, os servidores seriam temporariamente afastados, mas que naquele momento não havia necessidade. Pois bem, foi determinado o afastamento temporário do então secretário da Saúde, João Luiz da Silveira Wagner, de suas atividades na secretaria. O afastamento, com duração máxima de 30 dias, ocorre sem qualquer prejuízo salarial e poderá ser revisto a qualquer momento, conforme o andamento da apuração. Outro ato publicado trata da remoção, também provisória, da então diretora da Secretaria de Saúde, Juliana Domingues da Silva, que passa a desempenhar agora suas funções na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, também pelo período de até 30 dias, sem impacto em seus vencimentos. Então essa medida segue o mesmo entendimento de precaução administrativa, que deixa claro que vai garantir a independência e a regularidade dos trabalhos da comissão responsável pela sindicância. E nos atos oficiais a Prefeitura reforça que todas essas decisões têm natureza estritamente administrativa e preventiva, não configuram punição e não implicam qualquer juízo antecipado sobre os servidores envolvidos. Segundo a administração municipal, as medidas buscam assegurar a transparência, o interesse público, que tinha já muitos comentários da população nas redes sociais requerendo afastamento, perguntando por que não eram. Então também tem a ver com o interesse público e com a plena condução dos procedimentos de apuração, respeitando a presunção de inocência prevista na Constituição. Então está aí, portanto, modificações que foram feitas na Secretaria de Saúde, onde pelas portarias fica esclarecido que trata-se de uma medida preventiva, em decorrência dessa sindicância. A gente está acompanhando o caso e quando houver conclusão, em 30 ou 60 dias, que é o prazo mínimo é 30 e o máximo 60 dias, a gente vai estar noticiando aqui, porque até então tudo está sendo apurado, está em fase de investigação. Então a gente tem que aguardar a investigação para poder comentar alguma coisa. Bom, o problema que se repete aqui na nossa cidade são os acúmulos de lixo de maneira inapropriada, feita pelas pessoas, pelos cidadãos. Vamos mostrar aí mais uma vez, na quarta-feira, uma moradora do loteamento Vida Nova flagrou o descarte irregular de entulho ao lado da lixeira que fica instalada na estrada do bairro ali, Vida Nova, ali na entrada do Vida Nova. Fica às margens da estrada João Lemes da Silva, que liga Porangaba a Conchas. A gente está vendo nas imagens, tem diversos tipos de materiais, papelões. Papelões poderiam ser colocados ali dentro da lixeira, na parte de lixo reciclável. Mas em vez de colocar dentro da lixeira, os porcos vão lá e jogam no chão. Entulhos de construção, isso não pode. Jogam também no chão. Tem móveis velhos, madeiras, lonas usadas. Madeira e lona usada poderia ser colocada também no compartimento ali de lixo reciclável. Não. Colocam sofás, pneus, colchões, enfim, tudo que você pode imaginar jogado no chão. E o que poderia ser colocado no compartimento de lixo reciclável não é colocado. A lixeira estava vazia. A situação chama atenção pelo volume e pela diversidade dos resíduos descartados de forma irregular, mesmo sabendo que esse ponto é destinado exclusivamente a lixo orgânico e reciclável. Então os moradores relatam que, além do descarte inadequado, há casos recorrentes de queima desses materiais,
que é prática proibida também por lei e representa risco ao meio ambiente, a saúde pública e a segurança de quem trafega pela estrada, que é ao lado. Então a Prefeitura de Porangaba informa que realiza a coleta periódica do lixo no local e reforça que é expressamente proibido o descarte de entulho, móveis e resíduos volumosos nas lixeiras públicas. Ainda assim, o problema volta a se repetir com frequência, principalmente às vésperas de finais de semana e feriados prolongados. Estamos chegando ao final do ano, muita gente fazendo reforma e limpezas de suas casas, principalmente próximos aos loteamentos e zona rural. O pessoal pega todo esse material e joga no chão ao lado da lixeira. Alguma coisa tem que ser feita, não sei se cabe ou se é possível, se há logística para fazer monitoramento deste local e penalizar essa turma, porque não é possível. A administração faz o descarte do lixo, ou melhor, a coleta do lixo. A lixeira fica vazia, você vê que a prefeitura foi lá, retirou o material e o pessoal vai lá e joga entulho no chão. Então a administração municipal orienta a população para fazer o descarte correto dos resíduos, utilizando serviços adequados para entulho em materiais de grande porte. Nesse caso aí é serviço particular, né? Tem que chamar a caçamba ou quem faz a remoção desse material, ferro velho. Teve gente que perguntou como é que faz então para retirar o entulho. Se você está construindo, uma das suas atribuições é também contratar uma empresa com caçamba para fazer a remoção do entulho. Para fazer descarte de material, tem que chamar alguém que faça a coleta de ferro velho. Então tem as pessoas que fazem esse tipo de coleta de material, mas é mais fácil pôr no carro e jogar, né, na beira da estrada ou do lado da lixeira, né? É bem mais fácil. Teve uma pessoa perguntando, é muito fácil criticar, mas não fala onde joga. Tenho certeza que essa pessoa que falou tem o costume de jogar lixo dessa maneira, assim, na lixeira, né? Porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha. Né, para ter, né, se alterado assim, e alerta que descarte irregular e queima de lixo também pode resultar em penalidades previstas na legislação ambiental. Eu rezo muito para que sejam pegos em flagrante e rigorosamente punidos. Bom, gente, já está acontecendo aqui em Porangaba. Começou ontem a segunda exposição de presépios, que é um evento especial que convida a comunidade à reflexão e à vivência do verdadeiro espírito natalino, que é o nascimento de Jesus Cristo. A exposição acontece de 18 a 23, começou ontem, vai até o dia 23 de dezembro e depois de 26 a 28 de dezembro. Sempre das 19h30 até as 22 horas, lá no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Porangaba. O público poderá apreciar diferentes tipos de presépios confeccionados por diversos artesãos e membros da comunidade, que por meio da arte e da criatividade retratam o nascimento de Jesus sob múltiplas formas de estilo. Cada obra carrega uma mensagem de fé, simplicidade e amor, remetendo ao real significado do Natal. Mais do que uma exposição, o evento é um convite à contemplação do mistério do nascimento de Cristo, resgatando valores como união, esperança e solidariedade. A entrada é aberta ao público, gratuitamente. A organização convida famílias, visitantes a participarem desse momento de espiritualidade e cultura que integra a programação natalina da cidade. A organização do evento é da Ordem Franciscana Secular de Porangaba, a OFS. Então participe, já começou ontem, vai até o dia 23 de dezembro e depois retorna de 26 a 28 de dezembro, tá bom? No Salão Paroquial das 19h30 às 22 horas. E vamos falar de uma coisa aqui, um convite que nós fizemos para você, né, na semana passada, para que acompanhasse a final da Copa TVI de futsal, que ocorreu lá em... Vamos ver aqui onde foi que ocorreu a final. E o time de Porangaba, Full Connect Sports, participou. Estava na final
e ia encarar uma pedreira pela frente, que é o time Metliugoli, nome do time. E era um time que tinha um bom resultado na competição, um bom saldo de gols e uma capacidade ofensiva muito grande, além de uma defesa também pedreira. Mas a Full Connect foi lá e marcou história com esse duelo vibrante e de alto nível. Diante de um público que acompanhou cada lance com expectativa, a Full Connect Sports superou o Metliugoli por 6-4 e garantiu o título numa final marcada por intensidade, equilíbrio, emoção, um pouquinho de catimba também, e isso foi até o final da partida. Desde os primeiros minutos, as equipes mostraram porque chegaram à decisão. O jogo foi aberto, com alternância de domínio, chances claras para os dois lados, muita entrega dentro da quadra. O Metliugoli manteve a partida disputada do início ao fim, dificultou a ação ofensiva do adversário, valorizou ainda mais o triunfo da Full Connect. Nos momentos decisivos, a eficiência fez a diferença. Quando a final estava caminhando para os seus instantes mais tensos, o João Gabriel foi quem chamou a responsabilidade e balançou as redes no momento crucial. Encaminhou a vitória e selou a conquista da taça da TVI para a Full Connect. Com o título, a Full Connect Sports fecha a Copa TVI Futsal em clima de festa. Celebrou uma temporada memorável. O ano de 2025 se consolida como um dos mais vitoriosos da equipe, que levantou os troféus da Copa Conchas de forma invicta e da Copa Paulo Góes, além de acumular vice-campeonatos expressivos em competições de alto nível. Mais que resultados, a campanha ao longo do ano refletiu evolução coletiva, amadurecimento e união do elenco. Mesmo nas finais em que o título escapou, a equipe mostrou crescimento constante, reforçou sua presença entre as principais forças do futsal na região. A grande final da Copa TVI coroou não apenas a campeã, mas também o espetáculo esportivo protagonizado por Full Connect e Metliugoli, que entregaram uma decisão à altura da importância da competição, a Copa TVI, que é uma das mais importantes competições ou campeonatos de futsal aqui na região. Parabéns aos dois times, em especial ao time de Porangaba, Full Connect Sports. Olha, teve ocorrência policial aqui em Porangaba, um suspeito, de 26 anos, procurado pela justiça, foi capturado pela PM na tarde de segunda-feira após uma operação que envolveu equipes policiais de diferentes municípios aqui da região. A ocorrência foi registrada na área do 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior. De acordo com a PM, as equipes receberam informações de que o procurado estaria escondido numa área de mata no bairro dos Alves, no município de Porangaba. Sexta-feira passada, ele já foi procurado pela polícia, a polícia já foi lá e ele fugiu na mata de novo, já deu baile. Naquela oportunidade ele conseguiu fugir, mas na segunda, diante da denúncia, foi montado um cerco policial com o apoio das equipes de Torre de Pedra e da Polícia Civil, com os apoios posicionados em possíveis rotas de fuga. Após varredura no local, ele não foi encontrado. A polícia fez a primeira varredura na área de mata, ele não foi encontrado e os moradores da proximidade relataram que ele teria deixado a região num veículo de cor preta, seguindo em direção à rodovia Castelo Branco. Durante o patrulhamento, o automóvel foi localizado na entrada do município de Porangaba e foi abordado. O condutor, que se identificou como taxista, informou ter transportado o suspeito até um escritório de advocacia lá em Bofete. As equipes foram até lá, em Bofete, né? Mas o indivíduo já havia deixado o local minutos antes. As buscas continuaram ali pela redondeza e poucos minutos depois ele foi localizado na recepção do pronto-socorro lá de Bofete. Foi abordado e foi detido sem resistência. Ele passou por exames cautelares, aproveitou que já estava lá, né? Já fez os exames, foi conduzido à delegacia e, segundo a PM, havia 2 mandados de prisão em aberto relacionados ao artigo 129 e 150. O artigo 129 refere-se a crime de lesão corporal, né? Ou causar dano à integridade física ou à saúde de outra pessoa. Já o artigo 150 estava aí sobre violação de domicílio, que é caracterizada pela entrada ou permanência em residência alheia sem autorização. Então essa operação aí destacou a atuação integrada da Polícia Militar,
da Polícia Civil nos municípios de Porangaba e Bofete, reforçando, aliás, e Torre de Pedra. Foram as duas equipes que participaram. Porangaba e Torre de Pedra. A de Bofete não participou. A prisão aconteceu lá em Bofete, mas pelas equipes de Porangaba e Torre de Pedra. Isso reforça o combate à criminalidade na região. Bom, gente, sobre aquele acidente que nós fizemos a cobertura no começo desta semana, que ocorreu aqui em Porangaba, a poucos metros do trevo de Porangaba, a cerca de 40, 50 metros do trevo de Porangaba, onde houve uma colisão entre um veículo Chevrolet Onix e uma motocicleta Honda, onde nessa colisão, ali saindo da frente da Vila São Francisco de Assis, a 30, 40 metros do trevo de Porangaba, já início da rodovia Francisco de Almeida, essa colisão causou ferimentos no motociclista, teve fratura do dedo, uma escoriação parece que na clavícula e também nas pernas. Graças a Deus o motociclista está bem, recebeu os primeiros atendimentos e foi liberado. Mas nós recebemos imagens sobre como ocorreu o acidente. Vamos colocar as imagens aí. A gente vê nas imagens o veículo Onix sob ali a rodovia, né, no acostamento da rodovia, entre a entrada da Vila São Francisco de Assis e a rodovia. Veículo parado ali no acostamento e ele vai fazer uma conversão no meio da pista. Esse tipo de conversão é considerado pelo Código Brasileiro de Trânsito como conversão irregular. E no momento da conversão, a moto acaba sendo atingida pelo veículo, ambos ali se chocam e o motociclista vem a solo. É uma batida forte, mas aí a gente tem agora o registro de como ocorreu o acidente que deixou esse motociclista ferido, graças a Deus sem gravidade, mas mostra aí como foi a dinâmica do acidente, que foi atendido pela equipe do DR, que fez a remoção dos veículos, e também posteriormente pela Polícia Militar Rodoviária, tendo em vista que esse é o trecho da rodovia Francisco de Almeida, quilômetro 5+900. Então, competiria ali a rodoviária fazer a ocorrência. Graças a Deus também, o motorista do veículo não se feriu, né? Mas o motociclista se machucou, graças a Deus não teve ferimentos graves. Mas está aí as imagens mostrando como ocorreu ou qual foi a dinâmica do acidente nesse trecho, que é um trecho perigoso, tá? Não é aconselhável fazer este tipo de conversão nas rodovias ou em ruas, tá, gente? Bom, pessoal, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Agradeço você pela sua audiência. Continue acompanhando a gente pelo Cubo Notícias e sempre que a gente tiver novidade, a gente traz para você aqui pelo Cubo Notícias, pelas nossas redes sociais e pelo nosso site. Forte abraço, bom final de semana e até a próxima.